Em junho, tem a maior promoção do Brasil. É a Operação Limpestock Ultrafarma.com. De 22 a 30 de junho, você vai ganhar descontos enormes em tudo que comprar. Acesse ultrafarma.com e comprove o menor preço em medicamentos de marca, genéricos e de uso contínuo. O maior desconto em vitaminas e milhares de produtos em ofertas para você economizar. Operação Limpestock Ultrafarma.com. Peregrinos no mundo vivemos, caminhando em busca do céu. Peregrinos ao templo viemos, procurando encontro com Deus. Bom dia, você telespectador, você internauta que acompanha a programação Ultrafarma com o apoio de Sidney Oliveira. Chegamos mais uma vez à sua casa com o programa Devotos do Bom Jesus de Iguape, nesta quarta-feira, 30 de junho de 2021. Chegamos ao término de mais um mês, chegamos à metade deste ano de 2021, um ano que continua sendo difícil para cada um de nós, devido a esta situação ainda grave de pandemia. Nós queremos acreditar que no próximo semestre e que até o final do ano nós recuperaremos o nosso ritmo, recuperaremos as nossas forças de prosseguir na nossa caminhada. Vamos pedir ao Senhor bom Jesus que neste segundo semestre de 2021 a gente possa superar tudo aquilo que não foi bom, tudo aquilo que foi um episódio triste na nossa vida, na nossa caminhada e chegarmos ao final deste ano agradecendo a Deus por tantas bênçãos que vamos receber ao longo deste meio ano de 2021. Ao longo do nosso programa, você pode enviar a sua mensagem, o seu pedido de oração para o número que está aparecendo no seu vídeo. Lembre-se sempre de colocar o seu nome completo, a sua cidade, o seu estado e depois o seu pedido de oração, de forma que aquelas pessoas que nos acompanham neste momento em todo o Brasil possam rezar pelas tuas intenções. São milhares de mensagens que nos chegam diariamente. São milhares de mensagens, milhares de pessoas pedindo as bênçãos do Senhor bom Jesus. Nós queremos colocar cada intenção, cada pedido nas mãos do Senhor bom Jesus. Como fazemos todos os dias, vamos buscar na Palavra de Deus as forças necessárias para enfrentarmos as nossas dificuldades, para enfrentarmos as nossas tribulações. É na Palavra de Deus que está a luz que nós precisamos para encontrar o rumo, para encontrar a direção para a nossa felicidade. Hoje vamos ouvir o capítulo 8 do Evangelho de São Mateus, versículos 28 a 34, ou seja, é o encerramento do capítulo 8º deste Evangelho. Amanhã nós já começamos a leitura do capítulo 9. Então, esta é a última lição de Jesus antes de concluirmos esse capítulo. Se nós fizermos um balanço desta nossa semana, destes 3 primeiros dias desta semana, nós vemos que Jesus a cada dia está dando lições novas aos seus discípulos. Na segunda-feira, nós vimos Jesus ensinando que o verdadeiro discipulado se faz com desprendimento, se faz com entrega total, se faz com intimidade com Ele. Na terça-feira, ontem, nós vimos que o verdadeiro discípulo é aquele que deixa que a confiança vença o medo. Aquele homem, aquela mulher de fé, uma fé capaz de fazer com que a confiança supere o medo.
E hoje, mais uma vez no Evangelho, Jesus dará conselhos preciosos aos seus discípulos. Então vamos pedir as luzes de Deus para que a gente possa ouvir esta palavra e assim colocá-la em prática na nossa vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicaram-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após atravessar o mar e vencer a tempestade, Jesus chega com os seus discípulos à outra margem. Ele chega à região dos Gadarenos, uma região considerada região dos pagãos. A gente sabe que era uma região pagã, que não era uma região judaica, hebraica, porque nesta região, como nós vimos pelo relato do Evangelho, eram criados porcos. E a fé judaica não permite que porcos sejam criados em território judeu e que muito menos se coma a carne de porco, porque é considerado uma carne impura. Então, por esta ligação, nós sabemos que Jesus estava no território dos pagãos. Mais uma vez, Jesus se dirige às periferias existenciais do seu tempo, como diz o Papa Francisco. Existem periferias geográficas e periferias existenciais, e Jesus vai ao encontro dessas periferias. E ele estava ali em meio aos pagãos, talvez com os discípulos, procurando um lugar mais tranquilo para poder descansar do seu ministério. E eis que Jesus não teve o descanso que procurava. Logo ao desembarcar, ele se deparou com 2 homens endemoniados, 2 homens possuídos pelo demônio. E Jesus estabelece ali um diálogo com aqueles demônios que pedem para ir para uma manada de porcos, já que eles sabiam que Jesus permaneceria forte sobre eles e os expulsaria, que libertaria aqueles 2 homens. Eles disseram: já que você vai libertar esses 2, então que pelo menos o Senhor nos mande para esta manada de porcos. E Jesus realiza o desejo daqueles demônios. Os demônios vão para a manada de porcos e em seguida se jogam ao mar, se precipitam no mar.
aquilo causou uma grande revolta na população daquela cidade. Aquela manada de porcos, aquelas criações de porcos, certamente eram o sustento, era a forma de sustento da economia daquele povo. E imaginem o prejuízo que foi para aquelas pessoas verem os seus porcos se lançarem todos ao mar. Um prejuízo econômico enorme. Aquele problema que se abateu sobre aqueles homens, sobre aquelas pessoas, ele foi o suficiente para que, saindo de si, aquelas pessoas fossem incapazes de perceber que o próprio Deus estava com eles. Ali eles perderam a oportunidade de acolher Deus, de acolher Jesus no seu meio. A revolta deles com aquele problema era tão grande que eles nem perceberam Jesus, que eles nem se deram conta que o Senhor estava no meio deles. E eles tratam logo de expulsar Jesus do meio deles. 2 vezes nós vemos no mesmo evangelho esta coisa de Jesus não encontrar intimidade, não encontrar relação. Primeiro os demônios. Jesus, o que você tem a ver com a gente? O que você veio fazer aqui? E essa é a mesma atitude depois da população. Olha, você veio aqui prejudicar a nossa cidade, você veio aqui prejudicar a nossa população, você veio aqui arruinar a nossa economia, se manda daqui, cai fora da nossa cidade. É assim que eles agiam com Jesus. Perderam a oportunidade de acolher o próprio Deus. Possivelmente Jesus nunca mais passou naquela cidade, naquele lugarejo. Provavelmente pela sua rota, Jesus nunca mais voltou ali. E eles perderam essa grande chance, eles perderam esta grande oportunidade. Tiveram Jesus perto e permitiram que ele se retirasse. O mundo de hoje, e quando eu falo mundo, eu não falo só no mundo, mas eu falo nas pessoas, eu falo na sociedade, eu falo inclusive nos cristãos. O mundo de hoje está muito preocupado com o ter, com o poder, com o acúmulo dos bens, com as situações de domínio, enfim, quantas situações que demonstram o nosso total afastamento de Deus. E quando aparece para nós, muitas vezes, diante dos nossos interesses, um preceito do Evangelho, o ensinamento de Jesus que nos contrarie, nós logo tratamos de expulsar Jesus das nossas vidas, de expulsar Jesus da nossa caminhada. Nós excluímos das nossas vidas, nós excluímos do nosso mundo aquele que é capaz de dar sentido a tudo. É Deus, é Jesus que ilumina as nossas vidas. É Jesus que ilumina as nossas alegrias e as nossas dores, os nossos cansaços e os nossos descansos. É Jesus que ilumina e combate em nossa vida toda a situação de morte, toda a situação de erro, toda a situação de pecado. É Jesus que ilumina os nossos trabalhos. Nós não podemos esperar que esta visão de mundo nos aproxime de Deus. Pelo contrário, esta forma de ver o mundo, esta forma de ver que a fé, que a religião, que a presença da igreja, que a figura do Papa, dos bispos, dos padres, atrapalham o bom andamento do mundo, não é uma visão que nos ajuda. Pelo contrário, ela nos impede de ver a ação de Deus no nosso meio. É muito comum a gente ouvir, olha aí, o que essa igreja está fazendo, o que essa igreja está se metendo nas nossas vidas, o que essa igreja está combatendo
as medidas erradas contra a pandemia, contra o governo. O que essa igreja tem a ver com isso? A igreja, a mensagem do Evangelho, a mensagem de luz que Jesus nos transmite, ela tem a ver tudo com as nossas vidas. Por isso, não expulsemos Jesus da nossa vida, não expulsemos Jesus do mundo, não expulsemos Jesus da nossa sociedade. Muitas vezes a gente diz, a gente até usa certos jargões que estão na modinha por aí, de que Deus é o centro de tudo, de que Deus está acima de tudo nas nossas vidas, que Deus está acima de qualquer situação, Deus governa tudo. Porém, quando nós vemos os nossos interesses, os nossos desejos feridos, entre aspas, por essa presença de Deus, nós tratamos de ignorá-lo. Nós seguimos por outro caminho, nós seguimos para outra direção, nós fazemos vistas grossas para as exortações da fé. Infelizmente, a gente olha a Deus como aquele que vai realizar os nossos projetos, como aquele que vai fazer acontecer os nossos sonhos, como aquele que vai nos dar tudo o que a gente pede. E jamais nos olhamos como cooperadores de Deus nos planos que Ele tem para a nossa vida. Não é Deus que nos ajuda a realizar projetos, mas somos nós que colaboramos com Deus para que Ele realize seus planos nas nossas vidas. É Deus quem realiza tudo. E olhem, podem ter certeza, por mais inteligentes que nós sejamos, por mais sábios, por mais estudados, por mais bem preparados, por mais entendidos de tantas coisas, nenhum projeto nosso vai superar a grandiosidade dos projetos de Deus. Por mais que a gente se esforce, nenhum ímpeto, nenhum sonho nosso alcança o que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Por isso é importante que a gente tenha essa noção, esse desejo de nos esforçarmos, não para cumprir as nossas vontades, mas para ajudar Deus a realizar os seus planos, os seus projetos nas nossas vidas. Geralmente, a gente afasta Deus da nossa vida exatamente no momento em que nós mais precisávamos que Ele estivesse lá. Seja no momento de doença, seja no momento de contrariedade, seja no momento em que a gente perde os nossos bens materiais ou que a gente perde um ente querido, a gente acaba por esquecer, por abandonar o conhecimento de que a lógica de Deus, ela é diferente da nossa. E o que eu quero dizer com isso? Eu sempre repito, versículo 26 da carta aos Romanos, capítulo 8. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo colabora, tudo contribui, tudo ajuda aqueles que amam a Deus, inclusive as contrariedades. É preciso que a gente tenha um olhar otimista, um olhar sobrenatural sobre as realidades da nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Se aqueles homens, se aqueles gadarenos, ao invés de olharem para o lado negativo da situação da manada de porcos ter se precipitado no mar, e tivessem olhado para o positivo daquilo, olhe, os porcos foram ao mar, mas estes dois irmãos aqui foram libertados do demônio e Deus está aqui conosco. Olhe que privilégio, olhe que honra, Deus nos ajudando, Deus colaborando conosco. Mas não, eles olharam só o lado ruim,
É o que nós muitas vezes fazemos. Nosso olhar é pessimista. Aconteceu uma situação, a gente nunca consegue olhar o que aquela situação aparentemente ruim traz de bom para nós. A gente nunca consegue tirar o que é positivo do que é negativo, o que é bom do que é ruim. Então, essa leitura de hoje é um convite também para isso. Em segundo lugar, nós precisamos aprender a ser gratos a Deus, inclusive pelas dificuldades. Eu dizia isso no início do programa. Hoje é o último dia do primeiro semestre de 2021, um semestre de um ano cheio de dificuldades, cheio de problemas. E o que nós temos a fazer agora? Chorar, lamentar por aquilo que já passou? Ou agradecer a Deus porque Ele foi capaz de colher bons frutos até do mal que Ele não semeou? Qual que deve ser a nossa atitude diante dessa situação? Devemos ser gratos, devemos ser agradecidos. Então, aprender a agradecer a Deus, inclusive as contrariedades, inclusive as dificuldades, porque dos males, Deus sempre tem algo de bom, algo melhor para nós. E por fim, nós somos convidados a olhar para a figura maternal de Nossa Senhora, a figura da Virgem Maria. Para cumprir o projeto de Deus, a presença de Deus na sua vida trouxe a ela muitas contrariedades. Primeiro, aquela concepção milagrosa por obra do Espírito Santo. Como explicar a José que ela estava grávida sem conhecer homem algum? Como explicar para a sociedade? Como lidar com isto? Depois, as fugas com o menino Jesus para livrá-lo da morte. Depois, os momentos de perseguição a Jesus durante a sua vida pública, a perda e o encontro do menino Jesus, enfim, na sua adolescência, a sua morte na cruz. Quantas contrariedades Nossa Senhora experimentou desde que Deus se encarnou no seu seio, na sua vida, se fez presente. Ela poderia ter recusado tudo, mas ela cumpriu fielmente a vontade de Deus. Ela enfrentou tudo por amor a Deus. Por isso, nos inspiremos nela hoje. Nos inspiremos no seu exemplo e peçamos a sua ajuda para colocar em prática este nosso desejo de aproveitar ao máximo a presença de Deus na nossa caminhada. Que a bem-aventurada Virgem Maria nos ajude e que o Senhor bom Jesus sempre se faça presente na nossa vida. Amém. E nós continuamos com este nosso programa, que tem o apoio, o incentivo de Sidney Oliveira, presidente da Ultrafarma. Nós queremos agradecer este apoio do Sr. Sidney, que diariamente abre espaço na sua programação para que a gente possa levar até vocês a mensagem do Senhor bom Jesus. E vamos rezar por todos os pedidos que são apresentados neste momento. Nós queremos rezar pela Giovaneide Sales de Lima. Ela é da cidade de Betânia, no Ceará. Ela se diz aqui mais conhecida por Branca. E ela pede orações pela saúde dos seus filhos e também pede orações por si. Ela diz que está precisando, está com problemas de ansiedade e também passa por uma crise renal. Vamos colocá-la em nossas orações. Quantas pessoas passando por crises de ansiedade, por problemas sérios nesse momento de pandemia. Nós rezamos também pela Vera Lúcia Oliveira de Siqueira. Ela está internada com Covid no Hospital Mboimirim. Então, que Deus possa olhar por ela e também possa olhar por todas as pessoas que nesse momento sofrem por esta pandemia. Aqui nós recebemos uma mensagem
orações pela família de Cássio de Moura Neto. Ele faleceu no dia 13/6 e nós lemos a mensagem no programa do dia 17 e aqui ela agradece. Eles moram em Portugal e acompanham a nossa programação. Então a Silvia Maria Arbulu, ela agradece que nós rezamos, que nós fizemos orações por esta família que sofre pela perda do Sr. Cássio, que teve um câncer avassalador com 43 anos e deixou os seus filhos. Então, que Deus possa abençoar e consolar também todas as famílias enlutadas. E vamos rezar também por Oscar José de Taboão da Serra. Pede orações por um amigo que está hospitalizado na cidade de Bauru com Covid. Também o nome do amigo é Paulo Roberto Sígulo Mateus Ruiz. Então rezamos também por ele. E vamos chegando ao final do nosso programa e vamos entregar todos os pedidos, todas as preces que nós recebemos por WhatsApp ao Senhor bom Jesus, que Ele possa olhar por cada intenção, por cada pedido. Peçamos cantando a sua bênção. A vossa bênção, ó bom Jesus, pedimos, com muita fé, de ti nos despedimos, que o vosso povo seja protegido, dai-nos a bênção, ó bom Jesus querido, que o vosso povo seja protegido, dai-nos a bênção, ó bom Jesus querido. E rezemos a oração ao Senhor bom Jesus. Senhor bom Jesus, eu creio em vós. Eu creio que o Senhor é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Creio que o Senhor é a palavra que nos conduz à vida, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Senhor bom Jesus, que sempre vos mostraste cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Escutai esta nossa oração. Perdoai meus pecados, não me deixeis cair na tentação e livrai-me de todo o mal. Aumentai minha fé, minha esperança, que eu esteja sempre a serviço do Evangelho, que eu possa partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar junto com os meus irmãos no caminho do vosso reino. Que eu tenha um coração cheio de amor, aberto e disponível para a minha família. Dai-me saúde, que nunca falte o pão suficiente em nossas mesas. Amém. Que o Senhor bom Jesus possa abençoar esta sua quarta-feira. Que você possa concluir esse mês de junho com as bênçãos do Senhor bom Jesus. Obrigado à Ultrafarma e ao Sr. Sidney Oliveira pelo apoio à evangelização. Que Deus possa abençoar todos vocês e nos vemos amanhã no mesmo horário aqui na TV Gazeta. Deus te abençoe. Em junho tem a maior promoção do Brasil. É a Operação Limbestock Ultrafarma.com. De 22 a 30 de junho você vai ganhar descontos enormes em tudo que comprar. Acesse ultrafarma.com e comprove o menor preço em medicamentos de marca, genéricos e de uso contínuo, o maior desconto em vitaminas e milhares de produtos em ofertas para você economizar. Operação Limbestock Ultrafarma.com.